Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O tema da aula de hoje vai ser a estrutura da redação do Enem. Então, eu vou apresentar aqui para que a gente comece. Só um segundinho. Bom, acredito que tenha ido o compartilhamento. Então, vamos começar, né? O nosso papo de hoje vai ser sobre redação Enem. Eu vou dar uma breve introdução a respeito dessa prova, né? Da redação dessa prova. E depois eu vou deixar como um material complementar um detalhamento a respeito das competências que são cobradas, do candidato. Bom, a maioria das informações eu tirei desse documento aqui, que vocês podem encontrar de forma bem tranquila no Google. Essa é a cartilha do participante. Então, para quem tiver curiosidade, é só dar uma pesquisada que vocês acham, de forma super fácil. Aqui eu deixo a definição de um texto dissertativo argumentativo. De forma bem resumida, ele tem como propósito defender uma tese, ou seja, defender uma opinião por meio de argumentos, por meio de explicações. Perfeito? É isso que constitui um texto dissertativo argumentativo. E além disso, ele é um texto em prosa, ou seja, um texto corrido. É um texto constituído por parágrafos e não por versos, como seria o caso de um poema. Então, essa é a definição de um texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo textual que vocês devem redigir na prova do Enem. E qual que é a estrutura desse texto? Bom, ele vai ser basicamente constituído por 4 parágrafos, sendo o primeiro deles o da introdução, os 2 do meio são os parágrafos de desenvolvimento, e o último é o parágrafo, né, de conclusão. Bom, a gente tem um tema que vai ser dado pela banca da prova. Sobre esse tema, vocês devem elaborar uma tese, né, um ponto de vista, uma opinião, e vocês também devem defender a tese de vocês por meio de argumentos, né? E no final, na conclusão, a gente vai elaborar uma proposta de intervenção, que por sua vez deve responder as seguintes perguntas: quem deve fazer o quê, como e para quê? E além de tudo isso, vocês ainda devem escolher um desses elementos que eu acabei de mencionar para detalhar, né, um pouquinho mais. Então, essa estrutura de um texto Enem. Como estratégias argumentativas, vocês podem fornecer exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, portanto, nada de fake news, né, gente? Citações ou depoimentos de pessoas que são autoridade naquele assunto que está sendo pedido pela banca. Então, por exemplo, filósofos, né, estudiosos, pesquisadores e assim por diante. Vocês podem lançar mão de pequenas narrativas ilustrativas de fatos históricos e vocês ainda podem comparar fatos, situações, épocas ou locais distintos, tá? Então, sei lá, se o tema for sistema carcerário, vocês podem comentar como é o sistema carcerário no Brasil e comparar com o sistema carcerário norte-americano, estadunidense, por exemplo. Isso seria uma estratégia argumentativa, né? Em relação às competências, o texto do Enem, ele tem como nota máxima os 1.000 pontos. E para obter, né, essa nota, vocês precisam ganhar 200 pontos em cada uma dessas competências que eu estou mostrando aqui. Então, vamos analisar uma por uma. A competência 1 é você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é aquela competência que vai avaliar a gramática, né? Se não tiveram erros no que se refere à acentuação, à ortografia,
a concordância nominal e verbal, a colocação pronominal. Essa competência também vai avaliar erros de crase, por exemplo, tudo que fugir da norma culta, ok? Então, essa é a competência 1. Eu diria que é a mais difícil de vocês obterem a nota máxima, ou seja, os 200 pontos. Né? Vocês precisam ter uma gramática, assim, imaculada, praticamente perfeita. A competência 2, ela é dividida, né, em vários subtópicos. Então, o primeiro deles é você compreender a proposta de redação. Ou seja, você não pode fugir do tema, você não pode tangenciar do tema, né? Por exemplo, já foi tema do Enem a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, fugia do tema quem não falasse absolutamente nada sobre cinema e nem sobre assuntos relacionados, né? E nem sobre coisas relacionadas. Isso era fuga do tema, né? Constituiu fuga do tema nesse ano. E já o tangenciamento é quando o candidato falou, né, sobre cinema, mas não tratou de forma específica da democratização ao seu acesso, né? Então, você deve compreender a proposta de redação que foi fornecida para você. E isso é feito por meio de uma leitura atenta dos textos motivadores, né? Aquela coletânea de textos que vem junto com a proposta. Vocês também devem aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, né, para desenvolver o tema. Isso significa que deve haver o uso de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, você deve trazer referências externas ao seu texto, referências que não se limitam, por exemplo, aos textos de apoio, perfeito? Vocês devem ultrapassar os limites da coletânea. E ainda, tudo isso deve ser feito dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, não adianta vocês fazerem, por exemplo, um poema. Não é isso que o Enem pede de vocês. A competência 3, ela consiste em você selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tá? Então, é você organizar o seu texto. As partes da sua redação, elas precisam estabelecer um diálogo, uma conversa entre si, ok? Um parágrafo, ele não pode ser isolado do outro. É isso que a competência 3, ela vai exigir de vocês, perfeito? Logo nos próximos slides, eu vou mostrar como vocês podem, né, ganhar uma pontuação maior nessa competência 3, que seria por meio do uso do projeto de texto. A competência 4 é você demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos que são necessários para a construção da argumentação. Basicamente, essa competência avalia o uso de conectivos, que são aquelas palavras que ligam parágrafos e ligam períodos. Né? Vocês devem utilizar os conectivos de forma variada, inclusive, não repetindo o mesmo operador argumentativo, que é outro nome para conectivo. A competência 5, ela diz respeito à proposta de intervenção. Então, você tem que elaborar uma proposta para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, vamos lá. Essa proposta de intervenção, ela precisa ter os 5 elementos, né, sobre os quais eu falei. Então, quem deve fazer o quê, como, para quê e mais o detalhamento de um desses pontos. Você tem que resolver ou tentar resolver um problema que foi abordado durante o seu texto, né? Você nunca pode tentar solucionar uma questão que não foi por você apontada ao longo da sua redação. E você deve ainda respeitar os direitos humanos. Isso quer dizer que você não pode utilizar como proposta a justiça com as próprias mãos, por exemplo, porque isso fere os direitos humanos. Vocês também não podem oprimir minorias sociais e assim por diante, ok?
Então, essas são as 5 competências do Enem. Esses são os motivos que levam o candidato a zerar a redação, aqui a segunda parte deles, mas eu gostaria de pedir basicamente que vocês tenham bom senso. Não vai zerar a redação quem tiver bom senso, perfeito? Então vocês não podem assinar no meio da página, né, destinada à escrita do seu texto, vocês não podem rubricar, vocês não podem colocar no meio do seu texto o hino do Palmeiras, uma receita de miojo, o seu texto precisa estar escrito em língua portuguesa, com uma letra legível. Então, tudo isso é bom senso, gente. Ok? Geralmente, eles penalizam com a nota 0 aqueles textos que deliberadamente, enfim, estão destoando muito, né, do que se espera de um aluno que acabou de sair do ensino médio. Perfeito? Bom, uma questão também que sempre me perguntam é se existe a obrigatoriedade de se inserir um título na redação. No caso do Enem, eu digo que não precisa, é opcional. Inclusive, eu não recomendo que vocês coloquem título, uma vez que ele é considerado como uma linha escrita. Então, é como se vocês tiverem gasto uma linha para colocar uma coisa que não vai acrescentar em absolutamente nada na sua nota. Então, eu não recomendo que vocês coloquem título no Enem. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Aqui eu deixo mais a título de leitura complementar para vocês. Esses são os níveis dentro da competência 1. O mesmo em relação à competência 2, competência 3. E eu havia dito que para você obter êxito, né, na C3, você precisa estabelecer um projeto de texto, ou seja, você precisa fazer um planejamento em relação àquilo que vai aparecer ao longo do seu texto. Isso pode ser feito de forma bem breve, até por meio de tópicos, né? Lembrando que o corretor ele não vai ter acesso ao seu projeto de texto. Então você pode fazer de uma forma que você entenda, de uma forma que facilite para você, né? Para que você veja um panorama geral sobre aquilo que você vai utilizar no seu texto. Portanto, né, ele é anterior ao rascunho. E aí vocês podem me falar, mas o projeto de texto vai me ocupar muito tempo, né? Eu já corro contra o relógio, por exemplo, né, na escrita do rascunho e depois para passar o texto a limpo. Mas ainda assim, eu acho que vocês precisam fazer um projeto, porque existe uma competência, que é a C3, que vai avaliar justamente a organização do seu texto, que é obtida por meio desse projetinho aqui, né? E tão importante quanto os argumentos que serão mobilizados é a ordem que vocês vão apresentá-los. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar nos meus textos com a relação de causa e consequência. Então, geralmente, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu estabeleço a causa daquela problemática e no parágrafo seguinte, as consequências, né? Ou seja, existe uma ordem que é lógica, né? Não tem como eu inverter, né? Colocar a consequência primeiro. Isso seria ilógico. Eu perderia pontos na competência 3. Perfeito? Então, ele é super importante. Faz parte do treinamento do candidato vocês adquirirem agilidade na realização desse projeto. Perfeito? Aqui a C4, mais detalhada para vocês. E para ajudar, né, em relação à competência 4, eu trouxe aqui uma tabelinha dos principais conectivos que vocês podem usar. Lembrem-se de mobilizar, né, esses operadores argumentativos no início de todo o parágrafo, com exceção do parágrafo de introdução, e depois do ponto na mesma linha, né? Ou seja, no começo de todos os períodos, perfeito? Então, aqui uma tabelinha para consulta de vocês.
Aqui a competência 5, aquela que fala sobre a proposta de intervenção, que é obrigatória no Enem, né? Lembrando que o Enem, ele sempre vai trazer como tema um problema social. É daí que a gente entende que vamos precisar pensar em uma proposta, né, para solução desse problema. Isso no parágrafo de conclusão. E agora não tem jeito, né, gente? Eu poderia ficar horas falando com vocês sobre teoria de redação, mas eu acho que nada melhor do que você praticar, do que você escrever, né, do que você criar calo no dedo realmente, para que você entenda todos os pontos que foram abordados, nessa aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me contatar, tanto por meio do meu e-mail, quanto por meio do meu telefone pessoal, né, WhatsApp. Então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Até a próxima, pessoal.